Bem-vindos ao nosso especial de 50 anos da Paróquia Santa Catarina. Nós queremos nesse vídeo contar um pouco de nossa história, que embora pareça curta, apenas 50 anos, na verdade tem muito mais história por trás disso. Mas, primeiramente, gostaríamos de agradecer todos aqueles que colaboraram para que esse vídeo seja possível, principalmente a Sueli, que escreveu a história para que nós possamos contá-la hoje, e todas as pessoas, incluindo ela mesma, que nos ofereceram as fotos que hoje também estamos mostrando para vocês. Nossa história começa em 1893, quando Salvador Gobet constrói a Capela das Almas, essa capela que vocês estão vendo em preto e branco. Ele constrói essa capela em homenagem à sua mãe Jacinta Gobet. A capelinha funcionou por 22 anos fazendo missa e catequese. Depois disso, ela passou 37 anos fechada e é reaberta pelos missionários de Jesus crucificado. Na época, Maria de Lourdes Perecim, participante da Federação Mariana da Diocese, pede a José Gobet, que era irmão de Salvador Gobet, para reabrir a capela como centro catequético. Na época, a pequena capela fazia parte da paróquia do Sagrado Coração de Jesus, que era comandada pelo Monsenhor Martinho Salgu. Os capuchinhos do Seminário Seráfico de São Fidélis que celebravam as missas. A capela era comandada na época pelo Frei Geraldo. A irmã Maria das Lágrimas, na época, fazia missões junto com as crianças para ajudar a comunidade e ajudava também a manter a capela. A primeira Eucaristia acontecia ao final do ano. Após isso, as crianças se dirigiam à casa de Antônio e Marcelino Perecim, que recebiam as crianças com um café. Uma dessas imagens mostra esse café. Podemos ver as crianças, as meninas com essa roupinha com o véu, que era obrigatório na época, e os meninos com uma espécie de terninho. A menina, que está com uma boina, era parte de um movimento chamado Cruzada Eucarística. A foto abaixo é a representação da faixa que eles tinham que carregar, uma faixa amarela com uma cruz azul. É uma espécie de perseverança, que no caso o que hoje seria perseverança, que foi iniciado também por Maria de Lourdes. Frei Geraldo é então transferido e assume Frei Carlos, depois Frei Cirilo e Frei Gilberto. Mas vocês devem estar pensando, como saímos da Capela das Almas para a Paróquia Santa Catarina? Primeiro começa com a mudança de nome. Na época, Catarina Schmidt herdou o terreno que estava a capela de seus pais Matias e Rosa Gobet. Rosa também é uma das irmãs de Salvador. Catarina era muito doente e morava junto com Manuel Serafim e Maria José. Maria José era sua irmã. E também morava com seu irmão Francisco Schmidt. Catarina era cuidada por Maria José. Então, por causa disso, ela entrega a posse da sua terra para a irmã. Catarina era muito devota a Santa Catarina. E pelo seu desapego e simplicidade, o Monsenhor Martim Salgô muda o nome da Capela das Almas para Capela Santa Catarina. Em 5 de julho de 1953, foi introduzida a imagem de Santa Catarina na paróquia. A imagem que foi introduzida por Zenide Sampaio Gobet e Cecília Gobet é a mesma imagem que a gente observa quando estamos olhando para o altar. É aquela imagem que fica próxima do altar, lá em cima. Essa é a mesma imagem, é uma das poucas heranças que sobrou da época da capela que ainda podemos encontrar na paróquia. Só tem ela e o sino. São as últimas coisas que sobraram da antiga capela na nossa paróquia. Com a chegada do Frei Guilherme Sonego, organizado uma primeira comissão para estudar a viabilidade de construir uma nova capela. A comissão foi presidida por José Gobet. Maria José e Manuel, aqueles que cuidavam de Catarina, doaram e venderam parte do terreno para construir a nossa igreja. Outras famílias também contribuíram com algumas doações. E assim dá início à construção. Em 1964, morre José Gobet e forma-se uma nova comissão. Um dos eventos que colaborava financeiramente para essa construção era a festa da canjica, que era tradição na comunidade. Era sempre realizada em junho
Eram vendidos canjica e outros pratos tradicionais de quermesse. Em 1969 foi realizada a compra dos bancos. Em 1970, a comissão de construção é renovada para dar acabamento à igreja. Em 1972, o terreno dos fundos é adquirido para a construção do salão paroquial. Enfim, em 1975, o bispo Dom Einiger decidiu que era necessário separar a capela da paróquia do Sagrado Coração de Jesus. E assim foi criada a comunidade paroquial de Santa Catarina, conduzida pelos Capuchinhos da província dos Capuchinhos, através de Guilherme Sônego. Em 10 de março de 1975, assume o primeiro vigário da paróquia. Frei Wilson Araújo, ou Frei Aurélio, assumiu em 1975 e ficou até 1981. Ele realizava a missa todos os domingos às 7h30. No dia 26 de março, construiu-se a pia batismal, que foi inaugurada no dia 30 de março, de Páscoa da Ressurreição. Também neste dia foi inaugurado o primeiro órgão elétrico da paróquia. No dia 23 de setembro de 1976, formou-se um grupo de oração da Reforma Carismática, fundada pela irmã Marina e Dona Leotina. Ambas contribuíram muito para a paróquia. Em 30 de outubro, Frei Wilson convoca outra comissão para colocar forro, eletricidade, construir a torre e construir o salão de festas. Em 10 de outubro deu-se início já às construções. O projeto foi concluído em agosto de 1977. Faziam-se quermesses e bingos e festas da canjica para ajudar a pagar toda essa construção. Nessa mesma época foi criado o Movimento Familiar Cristão. Em julho de 1978 cria-se o ECC. Em agosto de 1978 realizou-se o primeiro encontro de preparação dos jovens para o Crisma. Em 1979 o primeiro curso de noivos. Em 1981 a Capela Nossa Senhora do Carmo junta-se à nossa comunidade. Em 29 de março de 1981 foi instituído o Conselho Pastoral Paroquial. Frei Aurélio vai para a Itália e assume então Frei Carlos Vedrani. Infelizmente, em 21 de abril de 1983, Frei Carlos sofre um derrame e Frei Orlando Longares assume como substituto. Frei Antônio Sérgio auxiliava, porque Frei Orlando Longares era muito ocupado na época. Então, Frei Sérgio foi nomeado membro do conselho paroquial. Um fato interessante é que nessa época a igreja possuía 3 grupos jovens atuantes, diferente de hoje que só temos um. Na época tinha os Jovens do Carmo, os Jovens Unidos em Cristo e o Grupo Jovem da Santa Catarina. Em 1984 entra Frei João Guimarães de Freitas. A catequese ainda era coordenada pelas Irmãs Missionárias de Jesus Crucificado. Em 26 de setembro do mesmo ano, Padre Olívio Capete, junto com a irmã Maria Bonfim, dividiram a comunidade em 3: Santa Catarina, Nossa Senhora do Carmo e Centro Comunitário, para então fazer muitas missões visitando a casa das pessoas. Em 28 de outubro, as missões acabam. Um dos principais frutos da missão foi o terço do cemitério, que teve grande aceitação da comunidade. O Frei João deixa a comunidade e entra o Frei Augusto Girotti até 1988. Em 31 de dezembro de 1988, então, com a saída do Frei Augusto Girotti, os capuchinhos se despedem da comunidade, tendo ficado 95 anos com ela. Entra então Padre Luiz de Souza, ele que ficou o maior tempo na comunidade, 16 anos. Na época dele, foi feita a construção da casa paroquial. Em 1999, o bispo Dom Eduardo Coliac incentiva a construção de uma nova capela, essa que é a Santa Edviges. Ela teve sua primeira missa celebrada no dia 22 de setembro de 2001. Em 2005, o Padre Luiz é transferido, sendo o pároco que ficou mais tempo na nossa comunidade, total de 16 anos. Assume então o pároco Carlos Roberto Dola. Em 2014, 23 de 2 de 2014, foi ordenado o diácono Sr. Osvaldo. Ele que está conosco até hoje, inclusive nos ajudou nesse vídeo. 13 de 2 de 2015, então toma posse de nossa comunidade, Monsenhor Orivaldo Cassini. No dia 5 de 9 de 2020, após Monsenhor Orivaldo ter saído, toma posse
Padre Paulo Sérgio Carlos, ele que assumiu durante a pandemia e ficou conosco até 2023. E em 2023, então, assume o nosso pároco atual, o Padre Celso. Então, chegamos à atualidade. Nossa paróquia viveu muitas coisas. Muitas pessoas passaram por ela e, com a graça de Deus, muitas outras ainda passarão. Agradeço por assistirem, peço que curtam, comentem e compartilhem.